outra coisa também que a gente conversou aqui foi sobre confiar e ir atrás do calling, que é essa chamada, né? Aquela vontade de fazer algo, né? E foi interessante que quando eu preparei os papéis até para dar para as pessoas, né, refletirem, escreverem, né? Eu escrevi confiar e o chamado. E aí então a minha amiga, né, que conduziu o retiro comigo, ela falou: Silvia, será que não é chamado e confiar? Você tem um chamado e aí você confia. E eu achei curioso porque eu acho que funciona das duas maneiras. No dado momento que você confia nas inúmeras possibilidades, confia que existe um algo a mais, confia que você merece viver de uma forma mais autêntica. Enfim, você confia, pode ser fé, pode ser algo espiritual, pode ser confiar em algo que seja além de você. Então, ao confiar, você começa a ficar mais alerta, você começa a ficar mais observadora e aí, de certa forma, você começa a abrir o seu coração, a emitir uma energia, uma vibração que eventualmente começa a atrair iguais, né? Ou seja, atrair situações, pessoas, de uma forma que você vai aos poucos se descobrindo muito mais e entendendo que chamado é esse, né? Porque muitas vezes a gente, mesmo que se sinta insatisfeito, a gente não sabe exatamente o que a gente está querendo, né? Mas à medida que você vai se movimentando, é como se você descobrisse um mapa até o ponto A. No ponto A você descobre um mapa para o ponto B e por aí vai. Com isso você vai realmente se descobrindo e esse chamado vai ficando mais claro. Por outro lado, pode ser o contrário. Você pode ter o chamado e ele ser tão intenso, tão profundo, que realmente vai chamar a sua atenção. E pode ser que esse chamado seja até mesmo em resposta a uma insatisfação, né? E às vezes uma insatisfação até existencial e que você não está entendendo exatamente o que está lhe perturbando. Então pode acontecer que você tenha esse chamado e do chamado você então passe a confiar, né? Passe a confiar que, ok, isso que está, essa informação, ou essa situação, ou seja o que for, ou aquela vozinha no fundo da cabeça, né, que está vindo até mim. Então isso é algo tão forte, e aí pode ser que simplesmente você confie. Então acho que são duas coisas que podem acontecer. E é muito interessante, pegando o gancho da história do Francisco, foi quando ele realmente estava nessa busca, estava ainda na casa do pai dele, ele começou a ficar muito sensível, né, à questão da pobreza, às injustiças sociais. Então ele começou a ajudar as pessoas mais pobres, só que o detalhe era com o dinheiro do pai dele, sem o pai dele saber, né? Então muitas vezes a gente faz isso também, a gente está fazendo bem, mas a gente ainda não está no nosso propósito, né? A gente está fazendo pela conveniência, enfim. E aí é interessante que ele chega numa igreja em ruínas que chama São Damiano, que ela está de pé até hoje, só que estava em ruínas, e ele teve, o que a gente também não sabe, se foi uma visão, ou foi um sonho, ou uma voz. A gente só sabe que quando ele chegou lá tinha uma cruz, e a história conta que a cruz falou com ele, mas pode ter sido de qualquer forma, que chegou para ele uma mensagem dizendo para ele reconstruir a igreja, né? Que a minha igreja estava em ruínas e que reconstrua a minha igreja. Logicamente, ele não estava no nível de consciência ainda muito elevado para entender que isso era uma mensagem metafísica muito grandiosa. Ele achou que era para reconstruir aquela igreja. E ele fisicamente começou a reconstruir. Eventualmente outros companheiros também ajudaram, e como eu falei no início, era com a ajuda do dinheiro do pai dele. Depois, quando ele brigou com o pai, porque até não estava certo, né? Ele viveu o propósito através dos recursos do pai, mas mesmo quando ele rompeu com o pai, ele finalizou a construção da igreja com seus próprios recursos, e os recursos do Francisco e seus companheiros, né, os poucos que se juntaram naquela época, era basicamente mendigando e fisicamente fazendo aquilo. Só que o detalhe logicamente, seja a voz, né, divina, ou a visão que ele teve, seja o que for, na verdade estava falando de uma reconstrução da igreja como um todo, né? Mas ele pegou
a mensagem de forma literal e reconstruiu a igreja. E eu acho muito interessante pegar o gancho disso, é saber que a gente tem que começar por algum ponto, entendeu? Então eu fico imaginando assim, se ele parasse para tentar entender o que essa mensagem queria dizer, qual seria o resultado, o que ia acontecer, eu acho que ele nunca teria feito, né? Então era isso. Embora era uma mensagem muito mais ampla, mas ele começou do começo, ok. Esse foi o entendimento dele, foi assim que ele começou. Então eu acho muito interessante a gente também começar de alguma forma. Se você achar intuitivamente que algo precisa mudar e você tem mais ou menos uma ideia, né, por onde começar, então comece. O mais importante é começar.